porventura nesse momento. Você que está aqui, você que está em casa, eu quero fazer perguntas, algumas perguntas para você nessa hora, que são tão importantes, que podem direcionar a sua vida para bênçãos atuais e eternas, ou maldições atuais e eternas. E essas perguntas, elas estão relacionadas à sua relação com as Escrituras Sagradas, com a Bíblia Sagrada. Afinal, o que é a Bíblia para você? Como você a trata? Ela é de fato o livro de Deus, a revelação de Deus em páginas, em letras, em sentenças? Ou é mais um livro de algum homem ou homens loucos ou religiosos, moralistas, que escreveram alguns conceitos belos, ou nem tanto, para reger um povo em alguma época? O que é a Bíblia para você? Como você a trata? Por que você lê a Bíblia? Por que você escuta pregações bíblicas? É porque de alguma forma tão somente alivia a dor da tua mente? Pacifica aí algumas emoções? Ou porque de fato ela é a palavra autorizada de Deus para a tua vida? Por que você então escuta a Bíblia ou lê as Escrituras? Ou por que você não o faz? Já pensou por que você não lê a Bíblia todos os dias? Ou por que você falha tanto no seu devocional diário? Ou por que você não presta atenção nas pregações bíblicas? Será que é porque você ama a Deus tanto que não quer ouvi-lo, que não quer conhecer mais dele? Ou porque você não o ama e por isso você não quer escutar o que ele fala? Quando nós amamos uma pessoa, quando nós admiramos uma pessoa, quando nós reconhecemos a autoridade que essa pessoa tem em sua palavra, em seu conselho, nós a ouvimos, nós damos ouvidos a elas. Assim também é aqueles que amam a Deus e que amam a sua palavra, dão ouvidos ao que ele fala. Nesse dia, a lição que a palavra de Deus nos traz e que eu e você devemos levar para casa é: confie na Bíblia como palavra de Deus. Confie na Bíblia como palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, dando continuidade à nossa série, o que Deus espera de você entre os céus e a terra. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 13, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 13. A palavra de Deus diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles por sua vez sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Oremos. Todo-poderoso Deus, perdoa os meus pecados. Ofereço a Ti nesse momento o sangue do meu Salvador, do Cordeiro perfeito, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. E olhando para Ele, e sob este sangue, eu peço o Teu perdão, a Tua misericórdia, a Tua graça, para que o Teu Espírito me use para falar aos corações que estão aqui presentes, para falar ao meu coração e àqueles que estão em casa,
E essa palavra, ó Deus, impacte vidas, transforme vidas, corte, ó Deus, laços diabólicos de vícios, penetre nas almas, nos corações mais endurecidos e tragam-lhes submissos à tua palavra e à tua verdade, e que confiem nela como palavra do Senhor. Deus, dá-nos fé na Bíblia Sagrada, dá-nos fé para acreditar que ela de fato é a revelação de Deus aos homens, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, você já ouviu falar na revolta de Corá? Lá no capítulo 16 do livro de Números, nós temos o registro, o relato de 3 homens, Corá, Datã e Abirão, que fizeram um levante revolucionário contra a liderança de Arão e de Moisés. Mas antes de continuar e esclarecer melhor essa história, quero que eu e você possamos voltar para o versículo 13 de 1 Tessalonicenses capítulo 2, nosso primeiro versículo lido hoje, onde nós temos aí o começo do texto, Paulo dizendo: outra razão tenho. Se ele fala uma outra razão, é porque ele tinha tido já uma primeira razão. E qual foi a primeira razão que nós trabalhamos, que Paulo tinha para agradecer a Deus, para ser grato a Deus? Ele traz na carta então 2 razões. A primeira que ele trouxe foi porque a igreja de Tessalônica era uma igreja santa. Lembra? Nosso primeiro sermão trabalhamos isso. Uma igreja santa é uma igreja que tem uma fé operante, não é verdade? Que tem um amor sincero, fraternal, abnegado um pelos outros, que tem uma esperança também firme em Jesus Cristo. E essa foi o primeiro motivo de gratidão profunda de Paulo a Deus por aquela igreja. Agora aqui no capítulo 2, verso 13, ele traz uma segunda razão, pelo qual ele é grato a Deus por aquela igreja e por aqueles irmãos. E essa segunda razão é que aqueles irmãos confiam na Bíblia como palavra de Deus. Que aqueles irmãos confiaram nas palavras paulinas, muitas delas escritas agora em carta, como uma palavra que vinha do próprio Deus. E este era o grande motivo para Paulo celebrar e estar grato diante de Deus com esse povo. De fato, as palavras paulinas foram recebidas por aquele povo como algo divino, como algo autorizado por Deus. Assim como você que está aqui nessa manhã, ou que nos escuta em casa, e tem ouvido e lido a Bíblia Sagrada, especialmente aqui a carta de Paulo, e tem ouvido essa carta, e tem pensado: é Deus falando no meu coração, é Deus que quer falar a minha vida por meio dessa carta. Se você está pensando assim, foi exatamente assim que os irmãos de Tessalônica trataram o apóstolo Paulo, quando ele, não por carta, mas em pessoa, esteve lá pregando o Evangelho. Receberam as palavras dele como uma palavra autorizada divina. E por que isso é importante aqui? Por que Paulo destaca isso nessa carta diante dos irmãos? Porque provavelmente havia naquela igreja, naquela cidade, pessoas que estavam tentando desautorizar as palavras paulinas. Pessoas que estavam querendo dizer que o que Paulo falava não vinha de Deus. Pessoas querendo argumentar que o caráter de Paulo era mau, e que ele estava ali então, como muitos até hoje, em 2021, usando a Bíblia, usando a palavra de Deus, usando essa desculpa de trazer a palavra de Deus, para na verdade enganar as pessoas por benefícios pessoais, por meio, atrás, em procura de vantagens pessoais. Eram essas prováveis acusações que cercavam o nome de Paulo no meio daquela igreja. Mas ele louva a Deus, porque o Espírito Santo convenceu aquelas pessoas de que as palavras que ele estava falando não vinham dele mesmo, não vinham de um homem, não era uma mera filosofia humana, não vinha da parte dos homens, mas vinha do próprio Senhor. E que motivo de alegria é para um pregador, quando prega com honestidade a Bíblia, e os seus ouvintes o escutam, não como ele falando, um simples pecador, mas como Deus falando aos seus corações. E foi assim então que aqueles irmãos de Tessalônica ouviram a Paulo. Irmãos, confie na Bíblia. Amigos, confie na Bíblia como palavra de Deus. Acredite que o que Moisés falou, registrado nas Escrituras, foi Deus que falou. Acredite que o que Tiago falou, o que Davi falou, registrado nas Escrituras, foi Deus falando.
porque a Bíblia é a palavra de Deus. Confie que quando Paulo escreve, registra revelações nas Escrituras, quase metade do Novo Testamento, ele o faz amando de Deus e no poder do Espírito Santo. Creia como aqueles irmãos de Tessalônica acreditaram que as palavras de Paulo não eram de homens, mas de Deus. Creia da mesma forma hoje, ao ler a Bíblia, ao abrir as Escrituras Sagradas, ao ouvir Deus falar, através da leitura ou através de pregações honestas, bíblicas, não escute homens falando, mas escute Deus falando no teu coração, porque é isso que a Bíblia é, quando aberta e crida, ela é Deus falando as nossas vidas. Mas pastor, quantas vezes eu já li, ou até hoje mesmo, ou até ontem, li a Bíblia, eu escutei uma pregação e não senti nada. Foi como se qualquer outro livro tivesse sido lido, ou qualquer outro livro tivesse sido palestrado. Nada me veio à mente, nada me veio ao coração, não sentir nada. Deus não me falou coisa alguma. Será que alguém que está aqui, ou alguém que nos escuta pela internet, já sentiu isso? Já passou por isso? Por tempos em que você lê a Bíblia ou escuta pregações e parece que é qualquer outro livro, e parece que Deus não fala nada a você? Se você está passando por isso, se você está sofrendo o silêncio de Deus, talvez é porque você tem aberto as Escrituras como um livro qualquer e não como uma palavra de Deus. Tem ouvido Moisés, Paulo, Mateus, João, Lucas falarem como se fosse qualquer outros homens, e não homens inspirados por Deus nesse momento que escreveram a Bíblia. Tem ouvido pregadores pregarem a Bíblia como se fosse apenas mais um professor ou um palestrante trazendo uma filosofia qualquer, e não voz de Deus para a terra e para o mundo e para você. Mas pare de fazer isso hoje. Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, você não pode deixar que Deus se agrade de você e te revele a sua vontade, a sua verdade. Se você não tiver fé, é impossível chegar até Deus e beber dele, comer dele e ouvir-lhe falar ao teu coração. Quantos grandes céticos e ateus conhecem a Bíblia de capa a capa, leem a Bíblia profundamente nos originais, no grego, no hebraico, e mesmo assim desprezam a Deus, mesmo assim não amam a Deus? Quantos judeus hoje existem que leem a Bíblia em hebraico, no original, de capa a capa, e conhecem ela completamente? No entanto, são céticos, no entanto, não amam a Deus. Um colega meu que visitou Israel há pouco tempo, me lembrou que Tel Aviv, uma das principais cidades de Israel, é onde tem a maior parada gay do mundo. Irmãos, o que isso mostra? Mostra uma nação distante de Deus, que por mais que conheça as histórias bíblicas, e conheça toda a história de Moisés, e da Torá, e do Velho Testamento, muito mais talvez profundo do que nós, muitos deles, porque ouviram quando criança, desde os seus pais, nas tradições, mas mesmo assim desprezam, e leem esses textos como se fosse uma coisa bonita, bela, do passado, mas que não tem nenhuma relevância para os seus dias. Isso é a atitude de um coração que não ama, que não crê em Deus e que não lê a Bíblia com fé, que não confia que a Bíblia é a palavra de Deus, mas apenas um livro qualquer e passageiro. Irmãos, mas existem consequências graves e sérias para como um ser humano lida com a Bíblia. Se você obedecer o que a Bíblia te ensina, você terá bênçãos terrenas e principalmente promessas maravilhosas para a eternidade. Mas se você desobedecê-la e desprezá-la, como fazem esses que eu acabei de citar, também terá consequências graves aqui e na eternidade. Voltando para a história de Corá, Datã e Abirão, homens que juntaram-se e levantaram mais 250 homens para se revolucionarem, para fazerem uma revolução contra a liderança de Moisés e Arão. E argumenta, o motivo pelo qual eles fizeram isso foi tão somente algo que a gente chama hoje de impaciência. Impaciência com o deserto, impaciência com as restrições, impaciência com as limitações que a vida às vezes nos traz, e Deus permite que ela nos traga. Esses homens estavam passando por grandes limitações e restrições, estavam no meio de um deserto, e ali então já por algum tempo, cansados,
querendo chegar à terra prometida, mas não chegava. E ali então a impaciência deles trouxe a eles um coração revoltoso e rebelde contra a autoridade que Deus tinha instituído sobre a sua vida, nessa época, Moisés e Arão. Eles então se reuniram para poder então se revoltar contra essa liderança e desprezar as palavras de Moisés e de Arão como palavra de Deus. E assim fizeram, e assim desprezaram, e assim quiseram então destronar, vamos dizer assim, Moisés da liderança que Deus tinha colocado, uma autoridade instituída pelo Senhor. Sabe qual foi a consequência? Corá, Datã e Abirão, junto com suas famílias, foram engolidos pela terra diante da ira de Deus. Junto com eles, mais 250 homens foram também mortos pela ira do Senhor. E como se não bastasse, o grande e grave Deus irado, quando se despreza a sua palavra e os servos que ele levanta para apregoá-la, Deus ainda matou com praga, semelhante ao que nós vivemos hoje. Não sabemos ao certo o que era, mas uma praga, como se fosse um vírus ou uma bactéria, que matou mais 14.700 pessoas no meio do arraial. Esse foi o efeito, irmãos, e a consequência de homens e mulheres que se levantaram para desprezar Deus falando através dos seus servos. Não podemos fazer isso. Devemos ter corações humildes para ouvir a Deus através da palavra com fé, seja ela lida, seja ela ouvida em pregações de pastores e pregadores sérios que pregam com honestidade. Quando Deus fala através da Bíblia ou de pregadores que pregam a Bíblia, nós devemos ouvir Deus falando e não homens falando, entendendo e lembrando as graves consequências que existem quando nós não fazemos isso. Confie na Bíblia como palavra de Deus, que ela seja autoridade sobre a sua vida. Não despreze os homens e mulheres de Deus que escreveram a palavra, os homens que escreveram a palavra. Não despreze os homens e mulheres de Deus que pregam a palavra, se pregam com honestidade, é Deus falando ao teu coração. Não faça como Corá, Datã e Abirão e os seus seguidores, que se rebelaram contra a palavra de Deus, escrita, ou no caso deles, trazida pelo servo do Senhor, Moisés. Confie na Bíblia como palavra de Deus, e se você assim confiar, você terá bênçãos na sua vida, e uma dessas bênçãos, pessoal, água por favor, e uma dessas bênçãos será uma vida transformada pelo Senhor. Se você viveu a década de 90, você já deve ter ouvido falar de uma famosa banda chamada Raimundos. Na minha adolescência, escutava, acho que Ramon aqui com certeza escutava, e alguns outros aqui presentes que nos escutam. Nessa banda Raimundos, o cantor principal é conhecido, chamado por Rodolfo Abrantes. Esse é o nome dele. E Rodolfo foi um dos poucos artistas realmente famosos que, ao ouvir a palavra de Deus, teve uma vida totalmente transformada, teve uma vida totalmente mudada. De fato, nos seus testemunhos, que você pode acessar facilmente pela internet, ele conta como Deus o tirou do poço de vício das drogas, da prostituição e de muitos outros pecados sérios que cantores de rock pop sempre mergulham. E como, ao ouvir a verdade de Deus, a palavra de Deus, aquilo de fato transformou totalmente a sua vida. Assim como aconteceu com Rodolfo Abrantes, aconteceu na vida dos irmãos de Tessalônica. E Paulo então começa a registrar isso a partir do verso 13, na parte final, quando ele vai dizer que a palavra estava operando eficazmente na vida daqueles irmãos. Por quê? Ele vai dizer ao final: a palavra está operando eficazmente em vós que credes, em vocês que acreditaram, em vocês que não ouviram a minha palavra como mais uma filosofia, mas como algo que vinha de Deus. A prova de que a palavra, de que a Bíblia é algo divino, de que o que eu falei foi inspirado por Deus, o que eu registrei foi inspirado por Deus, é que a vida de vocês tem sido transformada. Um livro qualquer não faz isso, uma filosofia qualquer não faz isso,
Mas a Bíblia Sagrada, quando trazida em verdade, o Espírito Santo, quando ele fala de verdade, vidas são transformadas. E essa é uma das maiores provas de que a Bíblia Sagrada não é apenas mais um livro, porque ela muda totalmente vidas e nações. Irmãos, aquela palavra então operou de forma eficaz na vida dos irmãos da igreja, com poder na vida daqueles irmãos da igreja. E de fato, confirma o que diz o autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 12 daquele livro, quando ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, que penetra o quê? Ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir os propósitos, os pensamentos e propósitos do coração. Essa é a palavra de Deus, aquela que é viva, é eficaz, é cortante, é penetrante. Quando a Bíblia é lida com coração sincero, quando a Bíblia é pregada de forma sincera e ouvida de forma sincera, irmãos, ela penetra os corações mais endurecidos, como era o de Rodolfo Abrantes, como era o seu que me ouve nessa manhã e hoje é crente, como talvez ainda seja o seu que não é crente. Mas a palavra de Deus penetra o coração mais endurecido, a palavra de Deus corta os laços mais fortes dos vícios do pecado, das drogas, da prostituição, da mentira, dos maus hábitos. A palavra de Deus é aquela que é apta a nos fazer entender, discernir os propósitos mais íntimos das nossas vidas, as motivações mais íntimas que nos levam a fazer cada coisa na vida e que muitas vezes são erradas e pecaminosas. Até mesmo coisas boas fazemos com a motivação pecaminosa. E como é que eu descubro, pregador, que a minha motivação não está certa? O que é que pode me ajudar a entender as minhas motivações, para que elas sejam puras e agradem a Deus em tudo que eu fizer? A Bíblia Sagrada. É a leitura dela, é a meditação nela, é o ouvir dela, cada vez mais e mais na minha vida, que me faz de sabedoria para discernir os pensamentos e os propósitos do meu íntimo, do meu coração. Creia na Bíblia como palavra de Deus e seja transformado, e seja curado dos seus maus hábitos. Talvez aqui existe alguns de nós que ainda tem pecados, mesmo depois de 1 ano, 2, 10 anos de crentes, e que ainda tem vícios, e que ainda tem aprisionamentos pecaminosos. Mentira, fofoca, cobiça ardente pelos bens dos outros, incontentamento com o que tem, falta de fé na graça e no poder de Deus para me abençoar mais, para abrir portas na minha vida, pessimismo, desespero, uma vida ansiosa de uma forma pecaminosa, sempre preocupado com o amanhã, sem descansar em Deus. A palavra de Deus, se você ouvi-la com fé, se você crê que de fato é Deus falando no teu coração, pode te dar forças, irmãos, a partir de hoje, para que você se cure desses pecados, se liberte desses vícios e maus hábitos, e tenha uma vida livre diante do Senhor, diante de Deus. Crê na Bíblia como palavra de Deus, crê que Ele é a autoridade em sua vida, e então receba bênçãos, livramentos, cuidados, consolo, sabedoria. Crê na Bíblia como palavra de Deus, e assim seja transformado, como foi os irmãos de Tessalônica, como foi também Rodolfo Abrantes, e muitos outros na história, grandes homens e mulheres pecadores, que foram totalmente transformados por Deus. Lembro agora de um outro nome muito famoso no meio evangélico americano, e também brasileiro, que é o grande traficante nova-iorquino Nick Cruz. Ele foi então evangelizado por um grande pregador chamado David Wilkerson, e esse homem ali com muita coragem entrou na boca onde ele estava, para falar de Jesus para ele. E ele é um dos homens mais perigosos de Nova York na época, e ele ameaçou o missionário de morte, disse: você é muito corajoso de entrar aqui. Mas aquele missionário foi tocado por Deus para levar ali o evangelho, e que não tivesse medo. Ele então chegou ali e trouxe Cristo para Nick Cruz. E ele então em pouco tempo foi tocado, arrebatado, quebrantado de tal forma pelo Espírito Santo, que se tornou um dos grandes homens de Deus ali naquela época, testemunhando no mundo inteiro do quanto Deus pode mexer, transformar, mudar a vida das piores pessoas.
É isso que a palavra de Deus pode fazer na sua vida e na minha vida nessa manhã. Encerro trazendo então uma terceira e última relação dessa verdade central. Confie na palavra de Deus, confie na Bíblia como palavra de Deus, e ela vai transformar a tua vida. Mas também confie na Bíblia como palavra de Deus, e especialmente nessa época, ela pode te dar força, ela vai te dar força para você suportar os sofrimentos, as angústias, as ansiedades. O texto continua de Paulo, nos versos 14 até 16, trazendo agora a ideia de que os irmãos provaram a confiança na Bíblia, não só porque foram transformados, mas essa transformação, ela foi claramente vista por meio da força que eles tiveram em suportar as perseguições dos seus conterrâneos, dos moradores de Tessalônica, que não admitiam que eles fossem crentes em Cristo. Davi, grande servo de Deus, nos conta um segredo com respeito a ter forças contra o sofrimento. No Salmo 119, versículo 28, ele vai confessar que a minha alma se consome de tristeza, a minha alma se consome de sofrimento. Fortalece-me segundo a tua palavra. O salmista tinha um segredo para quando estava triste. O salmista tinha um segredo quando estava profundamente ou consumido por sofrimento, angústia e ansiedade. Sabe qual era esse segredo? Era o fortalecimento na palavra, o fortalecimento diante dos juízos de Deus, diante dos mandamentos de Deus, diante das promessas de Deus. Era isso que dava ao salmista força para continuar a jornada e ser o grande rei que ele foi. Da mesma forma, os irmãos de Tessalônica, assim como Davi, confiaram nas palavras paulinas como palavra de Deus, e a consequência foi suportar os gigantes inimigos que se levantaram contra eles, as expressões gigantes que se levantaram contra eles, as ameaças de morte no meio da sua igreja, no meio da sua família, por serem cristãos e por amarem a Cristo. Da mesma forma, aqueles irmãos do que Davi provaram a sua fé, suportando os sofrimentos. Mas não apenas como Davi. No texto, Paulo vai trazer um outro exemplo, que eles imitaram, que também confiaram na palavra como de Deus, e assim tiveram forças para resistir ao sofrimento. E esse outro exemplo eram os irmãos da Judeia. Lá nos versículos de 14 a 16, Paulo vai dizer: vocês imitaram os irmãos da Judeia, vocês de fato confiaram na minha palavra como palavra de Deus, e a prova, sabe qual é? É que vocês suportaram o sofrimento, suportaram as perseguições, assim como os irmãos lá de Jerusalém, os irmãos lá da Judeia suportaram. Irmãos, não era fácil para os cristãos naquela época lidar com os judeus. Os irmãos que estavam em Jerusalém, os irmãos que estavam na Judeia, estavam sendo constantemente perseguidos, caçoados, amedrontados, ameaçados de morte, porque eram crentes. O próprio Paulo foi um desses judeus que perseguiram, ameaçaram e mataram crentes, mataram pessoas que diziam crer que Jesus era o Messias. Os judeus, historicamente, muitos deles foram pessoas como essas de Corá, como Corá, Datã e Abirão, pessoas revoltosas contra Deus. Muitos deles foram pessoas que desprezaram a Deus, e não só isso, mataram, como disse Jesus em Mateus 23, mataram os profetas, perseguiram esses profetas. Mas não apenas eles, também fizeram a mesma coisa com os apóstolos, perseguindo, maltratando, impedindo eles de pregar o evangelho, criando barreiras para que eles não pregassem o evangelho. Estes foram os judeus, muitos deles na história, e a consequência, sabe qual foi? Diz Paulo no texto: o abandono de Deus, a ira de Deus sobre eles. E essa ira tem um aspecto secundário imediato, porque obviamente um povo que Deus abandona é um povo mais sujeito a sofrer as coisas da vida. Então, por exemplo, em 49 depois de Cristo, imperador Cláudio, expulsaram os judeus de Roma. No ano 70, Tito destruiu e arrasou com Jerusalém,
não deixando pedra sobre pedra. Consequência física, terrena, de uma ira de Deus que se começa a ser derramada sobre o povo judeu. Mas não apenas isso, na história inteira, diásporas, afastamentos, o holocausto nazista, quantas dores tremendas e profundas físicas os judeus sofreram por ter abandonado a Deus. Mas primariamente, entendo que o ponto de Paulo aqui, ao dizer que a ira de Deus já está sendo derramada sobre Israel hoje, é a mesma ideia que ele traz lá em Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que trocam a verdade pela injustiça. E como é que Paulo vai desenvolver ali a ira de Deus? O abandono de Deus. O abandono de Deus diante de homens que o desprezam. O abandono de Deus em deixá-los fazer o que eles desejam. Essa talvez seja um dos piores castigos, ou o pior castigo divino em nossos dias. Deixar eu e você fazermos o que nós quisermos. E assim Deus tem feito com os judeus, abandonando eles à própria sorte, para que eles sigam os caminhos que eles desejem, de rebeldia e de distanciamento do Senhor. E a consequência disso é uma vida ímpia, má, e que terá o julgamento completo no futuro, quando tiverem que prestar contas a Deus do seu abandono, do abandono da fé em Cristo. Irmãos, como Davi, como os irmãos de Tessalônica, como os irmãos da Judéia, crentes, creia na Bíblia como palavra de Deus, creia na Bíblia como palavra do Senhor, e assim encontre força para suportar os mais intensos sofrimentos, os tempos mais angustiosos e amedrontadores. Está com angústia ou ansiedade nesse tempo de pandemia? Leia a Bíblia, leia as Escrituras, escute pregações, e o Senhor vai te dar força, como deu aos irmãos de Tessalônica, como dava ao grande servo dele Davi, para que você passe por esse tempo com esperança, passe por esse tempo de cabeça levantada. Confesse como Davi: a minha alma se consome de tristeza, a minha alma se consome de angústia, a minha alma se consome de ansiedade. Mas não pare por aí. Depois de confessar a Deus, diga: fortalece-me segundo a tua palavra, dá-me força pela tua palavra, pela fé em ti, e pela fé na tua palavra, eu quero encontrar transformação, eu quero encontrar força, consolo, para vencer as mais ardentes e intensas lutas. Que essa seja a sua decisão a partir de hoje, confiar na Bíblia como palavra de Deus, e confiando nessa palavra, nessa Bíblia como palavra de Deus, confiando nesse livro como a voz de Deus para a sua vida, você encontrará a transformação verdadeira dos seus vícios e pecados, e encontrará consolo e força para lidar com as lutas mais aguerridas, difíceis e angustiosas dos nossos tempos. Oremos. Abençoa, Deus, a todos que nos ouviram nessa manhã aqui na igreja e através da internet, e que o teu Espírito nos produza fé no coração para crer na Bíblia como palavra de Deus. Em o nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos. Foi um grande prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Que tenham um dia abençoado na presença de Deus, e muito obrigado pela atenção. Deus os guarde e os abençoe no nome de Jesus.